E o gado vai sofrer mais ainda. Olha aqui, é o princípio, hein? É a ponta do iceberg. O Rubens costuma acertar. Breve, vão cobrar de você para que você mantenha o interior da sua casa do jeito que eles acharem que deve manter. E sabe de uma coisa? Quando chegar essa hora, o palco vai estar tão preparado que o povo vai dizer para você, para os seus filhos, no caso, sei lá para quem, e não tem que ser assim, e não é assim mesmo, e se não for assim, como é que vai fazer? É o que eles falam hoje. Qualquer coisa que você mostra que é infame, que é um absurdo, que não se deveria ser praticado, e que o Estado faz contra nós, você ouve isso das pessoas, ô Rubens, mas não tem que ser assim mesmo? Por quê, Cleito Borelli? Porque o palco preparado faz com que as pessoas não vejam além do que foi mostrado. Então eles têm tempo para preparar o palco. Hoje, o projeto de lei impõe multa a proprietário que não limpa o imóvel desocupado. Mas, num futuro breve, e não é difícil, uma hipótese, aqui uma ideia hipotética, poderemos ouvir a televisão fazendo uma matéria e dizendo, olha, embora tenham tomado vacina, muitas crianças não conseguiram ser curados por conta da própria higienização local na sua casa. Então, a partir de agora, o pai e a mãe que não limparem a cortina, que não varrer o chão da sua casa, será multado. E o povo nessa época vai dizer, não tem que ser assim mesmo? Não está certo? Então, isso aqui é o prenúncio. Por enquanto, a lei é apenas para proprietários que não limpam imóveis desocupados. Mas com a inteligência artificial, com a internet das coisas, com a possibilidade do reconhecimento facial e com cada vez a mais a nossa vida está sendo exposta, totalmente exposta para o sistema, abre parênteses, enquanto eles dizem que os nossos dados estão seguros, que o hacker não pode pegar, apontando para nós como se o perigo fosse o hacker, como se o perigo fosse um cara comum, e não o próprio Estado, que é o algoz, que é aquele que é contra nós. Eles miram o foco em outro. O perigo para nós, embora seja julgado de uma forma desorganizada, desordenada, mas o perigo para nós, organizado, é o Estado, é o sistema. E esses têm nossos dados. Então, fecha aí esse parênteses e voltamos para a matéria. Essa tecnologia que eles hoje já dispõem, possibilitam criar novas leis. Mas se a lei vir como um rolo compressor, pode ser que o povo acorde. Eu acho difícil, mas há a chance. Agora, a lei vem assim, ó. Começa desse jeito. Multa para quem não limpar o imóvel desocupado. Vai procurar que a maioria dos imóveis ocupados que estão por aí são do próprio Estado. Não é verdade? E multa acaba no rico ou no pobre? Quem é multado nisso é rico ou pobre? Agora, é um prenúncio, porque eu arrisco dizer para você, e não tenha dúvida disso, que muito em breve a lei será contra a gente dentro da nossa casa, para que nós tenhamos que fazer algo que o Estado quer que faça dentro da nossa própria casa e nos multar dentro da nossa casa. Eu disse num passado muito bem recente que iriam nos multar dentro do nosso carro. E já está começando a acontecer, começa com o celular, depois vai um bolo que você está comendo na hora que está dirigindo e aí vai. Porque na medida que vão tendo tecnologia, vão inventando mais multas para nós, porque estão entregando as estatais todas para os de fora. Ainda coloca empregado das empresas internacionais para ficar nos altos cargos públicos, cara. Exercer altos cargos públicos no governo brasileiro. Enquanto isso, os filhos da pátria estão desempregados. Se você quer também fazer vídeos assim, ó, você aponta, a coisa aparece, você aponta de novo, ele some. Olha lá, é uma maravilha, né? Então fala com o Rubens aí no Zap que eu te dou um desconto aí no kit Chroma Key, tá bom? Para você aparecer no estúdio igual o Rubens. Banco Mundial recomenda, é o Banco Mundial. Quem tá mandando agora é o pessoal banqueiro e fim de papo e não se fala mais nisso. E ninguém acha errado, tá tudo certo. Banco Mundial recomenda que Brasil limite salário de servidor e reduza as contratações.
Banco Mundial recomenda que Brasil limite o salário dos servidores e que também o Brasil reduza as contratações. É possível derrotar a guerra aos pobres. Os partidos do campo democrático devem estimular um amplo debate em torno de saídas para a crise social que atinge o país. Essa menina foi morta, não é a primeira, já várias crianças mortas por conta dessa ação policial no Rio de Janeiro. Eu vi hoje uma matéria do próprio Rubens, que já não são mais tão assim, não é tão nova, da época do Temer, que dizia, na matéria do jornal que eu li, né? E aqui comentei, o Temer apoia a ação policial no Rio, atirando antes de perguntar. Algo desse tipo. Tá, é uma live que eu fiz também. Então, você vê, na época do Temer já era assim, né? E agora parece que ainda tá pior. Olha lá. Olha ali, ó. O assassinato brutal da menina de Tal, no Complexo do Alemão, causou indignação em diferentes setores da sociedade e promoveu questionamento generalizado à política de segurança que vigora no Rio e também na maioria dos estados do Brasil. Parece que finalmente emergiu um sentimento majoritário. Aí segue, ó. Após o assassinato da quinta criança carioca. Quinta criança assassinada pela polícia. Quinta criança. Criança é traficante? Quinta criança assassinada pela prefeitura, pela polícia, pelo Estado. Após o assassinato da quinta criança carioca em operações policiais em 2019, em vez de lamentarem Sérgio Moro e Wilson Witzel, governador do Rio, preferiram exaltar a redução de homicídios no país, associando as ações violentas dos policiais em diferentes regiões. Olha que gente que está governando nós, cara. Será que um dia nós sonhamos que seria tão nocivo assim? Eu acho que nós nunca tivemos uma época tão ruim para criar as crianças. O Ronaldo Santos fala, os nossos familiares e amigos mais próximos não conseguem entender o que está por vir. Ser chamado de louco por eles chega a ser um elogio. Eu e minha família continuamos despertos. Valeu, Ronaldo. É isso aí, irmão. O negócio é esse aí. Olha para cá. Turma da Mônica terá personagem homossexual. Agora, você já viu um viadinho ou uma lésbicazinha pequenininha? Porque isso é coisa sexual, isso não é coisa para criança, né? Aí, a Mônica é uma menininha pequenininha que nunca cresceu. O Cebolinha pequenininho, a Magali, o Cascão, isso aqui é criança. Por que vai inserir uma criança gay aqui no meio, cara? Não que eu tenha nada contra os gays, nem homossexuais, pelo contrário, você sempre viu e sempre vai ver o Rubens defendendo homossexuais como pessoas. Sempre eu vou defender, como pessoas. Agora, até você que é homossexual, olha pra cá. Você acha que isso aqui é uma coisa certa para fazer com as crianças? Se as crianças querem ser homossexuais ou não, elas vão ter a hora certa para ver o que elas querem. E eu penso que o pai e a mãe devem compreender, porque eu, sendo pai, eu compreenderia tranquilamente. Não teria problema nenhum comigo. E até se eu fosse gay também não teria problema. Então, mas eu penso o seguinte, botar um personagem infantil, cara, aboiolado, pra quê? Ou lésbica, vai fazer o quê? Vai beijar a boca de outra menina? Criança não beija a boca. Entende? O que o menino gay vai fazer? Vai beijar outro menino? Criança não beija, criança não faz sexo. Então, pra quê um personagem infantil gay? Logo da Turma da Mônica, que sempre foi um exemplo para as crianças brasileiras, né? É um personagem, eu que defendo tanto que é brasileiro, são personagens brasileiros que inclusive aparecem em filmes internacionais. Eu já vi um filme de terror com a Madinha, que tinha um Cebolinha no barco. Tinha um bonequinho do Cebolinha no barco da menina, num filme americano, né? Então é interessante porque você tem personagens brasileiros. E os personagens da Mônica e do Cebolinha sempre foram muito queridos pelas crianças brasileiras. Então por que, nesse momento, nessa agenda maldita, tem que botar personagem infantil, criança, homossexual? Será que isso é normal? Exatamente no momento que o grande pedófilo mor do velho rabugento do Silvio Santos parte também para a pedofilia. Que coisa mais nojenta e absurda do mundo, hein, gente? Coisa que me tira tanto do sério que até erra a vinheta. Olha quem está mandando no Brasil. Depois do Banco Mundial dizer que o governo não deve contratar mais pessoas comuns para poder
ser trabalhadores do governo, deve contratar indicados pelas empresas deles. Depois do Banco Mundial dizer isso, depois do Banco Mundial também dizer que o governo não pode aumentar salário de servidor e não deve ficar contratando por aí, o Santander dizendo que o Brasil precisa fazer ajuste de quase 200 bilhões para estancar o aumento da dívida. Olha lá o Santander, cara. Isso é uma vergonha. Eu penso que seria uma vergonha para o jornal, que é o Globo, colocar uma matéria dessa, cara. Onde fala que está em crise, tudo está em crise. O governo nunca teve numa crise tão crisática como essa. E agora, os bancos nunca lucraram tanto como estão lucrando hoje, batendo recordes. E é o Santander quem está dizendo para o Brasil, além do Banco Mundial, que o Brasil precisa fazer ajuste de quase 200 bilhões para estancar o aumento da dívida. Já está dizendo também que não adianta a reforma da Previdência. Antes, a reforma da Previdência era a solução para tudo. Conseguiu botar ela? Já não é mais. Mas esse filme é antigo, Ronaldo. Eu lembro quando foram privatizar a CSN, na época do Fernando Henrique Cardoso, eles diziam: a privatização da CNN é necessária para fazer dinheiro, para resolver nossos problemas. Aí, depois vieram privatizações em cima de privatizações para resolver o problema. E o Enéas, na época, doutor Enéas Carneiro, dizia: isso é um golpe, isso aí é Jorge Soros, isso aí é financistas internacionais, são os banqueiros mundiais. Mas o povo nem deu ouvido, porque para o povo Enéas era só uma besta. Os que falam coisa séria viram bestas, pessoas idiotas, porque o sistema os idiotiza, transforma em idiotas, e o povo vê como idiota. Não deu ouvido ao que falou o doutor Enéas, mas eles, o governo, já vinha dizendo: a privatização de A, B, C ou D, seja o que for em cada hora que eles privatizavam, era a solução definitiva. E agora, recentemente, o gasto dos tetos do governo era a solução, a reforma trabalhista era a solução, a reforma da Previdência é a solução, mas já estão dizendo que sem a reforma fiscal não tem solução. Então a pergunta é: qual é a solução? A solução não está de maneira nenhuma no governo, não está em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai vir, queira ou não queira, e vai fazer o que for fazer, não tem nada de entrar para a igreja. A solução está em não ficar próximo do gado, porque de tudo isso, o grande problema, eu não abro mão disso, vai advir do gado que vai estar perto de você na hora em que a festa acabar, na hora que a alienação se esvair como poeira, como fumaça, e eles verem a coisa absurda da dificuldade ao seu redor. Brasil está entre os países que mais devem dinheiro à ONU. Brasil está entre os países que mais devem dinheiro à ONU. O Brasil deve dinheiro à ONU, cara. Para que o Brasil quer botar dinheiro na ONU? Para que serve a ONU? Em que ela ajuda? Para o Brasil ficar endividado, compromissado em pagar a ONU e não pagar. Brasil devendo a ONU, isso é sacanagem, hein? Enquanto isso, o Bolsonaro, que dizia tudo contra a ONU, que a ONU era um assentamento de comunistas, que o pessoal da ONU não valia nada, que ele ia tirar o Brasil da ONU, estava lá discussando na ONU.